Carol, o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia pode afetar o comércio do Brasil e do Mercosul, né? O acordo entre os dois blocos econômicos é visto com mais urgente com a taxação americana. Houve, na verdade, uma redução de 30% para 15% para a entrada de produtos europeus nos Estados Unidos a partir desta sexta-feira. A gente vai falar agora sobre os impactos para o Brasil e os países do bloco com o professor de Direito Internacional da Universidade de Fortaleza, o Paulo Portela. Professor Paulo, bom dia, obrigado por ter aceito. Bem-vindo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Valteno. Bom dia a todas e todos que nos assistem. É um prazer falar com vocês, uma alegria poder falar um pouco sobre direito internacional com o agro. Cada vez mais eu tenho a convicção de que a internacionalização da economia brasileira tem tudo a ver com o agronegócio. Em relação aos possíveis impactos que o acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos possa trazer para um futuro acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o mundo de hoje é marcado por muita instabilidade. Tudo muda rapidamente o tempo todo. É esse o cenário difícil em que nós temos de trabalhar, em que nós, professoras e professores, temos de pensar, em que o agronegócio tem de trabalhar, é essa constante instabilidade, de modo que eu não tomaria esse acordo União Europeia-Estados Unidos como um fato consumado que não possa ser mudado daqui a pouco. Do mesmo modo, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, eu continuo achando que o maior problema para o acordo Mercosul-União Europeia não é o acordo União Europeia-Estados Unidos. É verdade, sim, que a União Europeia poderá vender mais para os Estados Unidos alguns produtos que poderia vender para o Mercosul. Por outro lado, porém, o que eu vejo é que o maior obstáculo a um acordo entre Mercosul e União Europeia, que de resto ainda iria demorar, continua sendo a França, em especial. Não só a França, outros países da União Europeia também relutam com o acordo, alegando questões ambientais, ora alegam questões de proteção ao mercado interno, mas essa oposição ao acordo Mercosul-União Europeia é simbolizada em especial pela França, cuja oposição é mais ácida, mais ferrenha. Portanto, eu acredito que não haverá nesse momento muito impacto, é o que eu acredito. A realidade pode revelar outra coisa. Insisto, poderá haver algum desvio de comércio, os europeus poderão preferir vender aos Estados Unidos em um momento, mas a aproximação Mercosul-União Europeia aparentemente, para mim, continua na mesma estaca. Além do mais, repito, um acordo Mercosul-União Europeia poderia demorar muito ainda, requerendo a aprovação de todos os países da União Europeia, de todos os países do Mercosul, um tempo imenso ainda para que isso acontecesse. E aí eu deixo aqui uma última nota neste momento. É impressionante. Eu fui diplomata, eu ingressei no Itamaraty em 1995. Naquela época, a gente celebrava a criação do Sistema Multilateral de Comércio, a Organização Mundial do Comércio, o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o livre comércio era a regra, e hoje, 30 anos depois, nós vemos o Sistema Multilateral de Comércio praticamente paralisado e vemos basicamente um jogo de vale tudo. Cada país faz o que quer. Essas tarifas do Trump dentro de um sistema multilateral de comércio são absolutamente extorsivas. 50% é muita coisa. Mas, infelizmente, neste momento, o sistema multilateral de comércio está muito, digamos, muito pouco ativo diante de toda essa situação. Enfim, são algumas reflexões sobre esse assunto. Continuo aqui à disposição. Bom, vamos colocar um ingrediente na nossa conversa, professor, que é a Argentina. A Argentina é o nosso principal parceiro aqui do Mercosul. Está tendo um tratamento diferenciado pelos Estados Unidos. Então, talvez, como o senhor falou, é tanta coisa para se analisar dentro desses componentes que qual vai ser o papel da Argentina agora diante dessa nova realidade, dessa geopolítica em que ela é mais aliada americana do que o Brasil nesse momento. E a Argentina, que também se colocou, a princípio, contra a questão do Mercosul, querendo fazer os acordos diretos bilaterais, né, diretamente com as nações. O Brasil também faz isso, mas a gente defende o multilateralismo.
Mas como é que o senhor vê o elemento Argentina dentro desse contexto das negociações do Mercosul com a União Europeia? Eu gostei da palavra ingrediente, inclusive porque boa parte do que estaria envolvido no comércio entre o Mercosul e a União Europeia seriam justamente alimentos. Isso incomoda muito a Europa, os franceses, em especial. Nós, América Latina, América do Sul, Mercosul, concorremos com eles em diversas áreas, diversos produtos, como, por exemplo, vinhos, só para citar um. A Argentina está tomando um caminho de aproximação com os Estados Unidos, é verdade. A Argentina está agora sendo avaliada, inclusive, como país cujos nacionais poderão não necessitar mais de visto para entrar nos Estados Unidos. Aliás, isso é muito importante que se diga. É ainda um estudo, uma avaliação. Não é amanhã os argentinos continuarão necessitando de visto para entrar nos Estados Unidos. Isso poderá ocorrer ou não. Evidentemente, há uma afinidade ideológica entre Washington e Buenos Aires no momento, que pode fazer com que essa aproximação entre a Argentina e Estados Unidos coloque o Mercosul numa posição de fragilidade ainda maior. Lógico, não existe Mercosul sem o Brasil, mas o Mercosul é um bloco e o segundo país mais importante do bloco em tudo é a Argentina. A gente sempre lembra que a Argentina é uma outra São Paulo na economia brasileira, mais ou menos a mesma população, mais ou menos o mesmo PIB. Então, é um parceiro importante. Então, isso pode fragilizar ainda mais a posição negociadora do Mercosul. Porém, a gente nunca deve esquecer que a história é muito cruel a revelar que políticas de alinhamento automático com os Estados Unidos normalmente não funcionam. Por quê? Não funcionam. Porque por mais que os Estados Unidos tenham interesses na América Latina, seus interesses maiores são em outras partes do mundo. A maior preocupação dos Estados Unidos é a China, a maior preocupação dos Estados Unidos é o Oriente Médio, ainda uma preocupação ali com a Rússia. A América Latina entra nas preocupações com uma linha de prioridade menor, ou seja, aquela história que se falava na década de 60, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ou na década de 90 na Argentina, as famosas relações carnales, relações carnais da Argentina com os Estados Unidos, é muito perigoso, porque os benefícios normalmente são poucos. É como um casal em que uma parte do casal está muito afim da outra e a outra não está. E aí ficam aquelas migalhas, aqueles benefícios. Então, assim, a Argentina é um fator a ser observado, mas eu não diria que também seria algo que a longo prazo possa se sustentar. Professor, e a China? Como que assiste a todo esse cenário aí? Bom, eu acredito que a China assiste a todo esse cenário esfregando as mãos de alegria, porque um cenário desses acaba que afasta os Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos certamente também sofrerão tarifas em alguns produtos para entrar no Brasil. O Brasil perde espaço no mercado importante. A Europa, ao se opor ao acordo Mercosul-União Europeia, também deixa de atrair a atenção, deixa de marcar presença, melhor dizendo, na América do Sul. Então, geopoliticamente, a América do Sul está um pouco abandonada. Mas, assim como na física, nas relações internacionais não há espaço vazio. E a China é a alternativa. E a China é o novo mercado. A China, que já inclusive compra terras raras do Brasil, precisa das terras raras do Brasil, embora tenha as maiores reservas do mundo. A China, que já consome muitos produtos do agronegócio, e a China que tem dinheiro para investir aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, fica aproveitando o ensejo, fica aqui uma dica interessante, ou melhor, uma questão interessante. Mais do que nunca é importante diversificar o mercado. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, onde eu moro, mais de 50% de nossas exportações vão para os Estados Unidos. Então, inclusive, vai ser um baque muito grande para a economia cearense no campo internacional. Então, é importante, mais do que nunca, que o Brasil diversifique mais e mais seus parceiros internacionais. O governo Bolsonaro, por exemplo, foi à ASEAN, Associação do Sudeste Asiático. O governo Lula está procurando aprofundar a sua aproximação com a Índia. Tudo isso é muito positivo. O Brasil precisa não apenas ser um ator global, aquilo que na minha época de diplomata se chamava global player, mas também precisa ser um comerciante global, um global trader, buscar ali no Oriente Médio o mercado, à medida que a situação for se tranquilizando na Rússia, também buscar a Rússia. O importante é que, diante de uma situação dessa, o baque não seja tão grande. Ainda bem que nós não somos o México, cujo percentual de comércio com os Estados Unidos é imenso. Nós vamos sofrer, sim,
E eu espero que esse sofrimento seja mitigado, especialmente, por exemplo, em relação à Embraer, que é uma indústria que exporta valor agregado, rara exportação de valor agregado pelo Brasil, mas cada vez mais se impõe diversificar os destinos de nossas exportações e também as origens de nossas importações para não ficarmos dependentes de ninguém. Claro, e a gente não pode também perder de rumo o que nós exportamos para os Estados Unidos, 70% são de produtos semi-acabados, produtos que passam por alguma industrialização, já tem um valor agregado. No caso da China, 70% é de commodities, né? Você manda minérios, você manda grãos. Então, assim, não se diversifica também. Do dia para a noite, né, essa pauta de exportação, diante desse quadro narrado, né, do que é nossas exportações para os Estados Unidos, do que são as nossas exportações para a China. Então, é preciso diversificar, mas diante de um cenário em que a indústria brasileira, o agro brasileiro, está cada um mais ou menos organizado para atender demandas mundiais que não, né, Carol, que não se resolvem do dia para a noite, professor. Eu deixo mais um tempo para o senhor fazer suas conclusões e as suas expectativas sobre o que deve acontecer. Ainda há aquela esperança de que o Lula ligue para o Trump, ainda há uma esperança que os Estados Unidos talvez adiem um pouco mais, a esperança é a última que morre, mas para o senhor, que é professor de Direito Internacional, o mundo certamente é visto mais dentro de uma estratégia mais ou menos organizada, em que, apesar da imprevisibilidade, eu queria que o senhor fizesse as suas conclusões. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de participar de um programa como este. A Agromanhã demonstrou, antes de mais nada, uma dupla de jornalistas extremamente qualificados. Eu passaria muito tempo conversando com vocês aqui. Concordo em relação à questão do valor agregado. A gente precisa buscar, neste momento, por exemplo, os países da América Latina que podem comprar, e da África também, que podem comprar mercadorias de maior valor agregado do Brasil. Mas isso realmente não custa nada lembrar. Isso leva algum tempo. Eu ainda acredito na diplomacia. Em janeiro deste ano, em São Paulo, eu ouvi uma conversa numa roda de empresários e diplomatas sobre as preocupações com o governo Trump, mas também a convicção de que, no final das contas, os empresários poderiam criar uma dinâmica diferente. Se vê que não está sendo tão fácil assim, se vê que os governos estão brigando, está se afetando muito a vida dos empresários, mas eu ainda acredito na diplomacia. Eu acredito que os setores empresariais, neste momento, podem ter um papel muito importante, como o programa agora acabou de mostrar, com a visita do presidente da Embraer a altas autoridades americanas. É necessário, antes de mais nada, que os setores empresariais mostrem os prejuízos que poderão advir dessas tarifas. E, no final, se Lula e Trump vão conversar, o caminho natural da diplomacia era esse, que depois de muito martelar, os dois conversassem. Como essa conversa vai ser, eu não sei. Será que o Trump vai agir como agiu com Zelensky na Casa Branca? Ou seja, com aquela rispidez, ou vai agir como agiu como Zelensky na Basílica de São Pedro, no funeral do Papa Francisco? Então, eu acredito, nesse momento, mais realmente no papel dos setores empresariais, mas acredito também que, a médio prazo, no máximo, Lula e Trump vão ter de conversar. Até porque os Estados Unidos, por mais que se aproximem da Argentina, por mais que se aproximem do México, na América Latina, desculpa, o parceiro natural vem depois, o segundo país mais importante é o Brasil, e os Estados Unidos vão ter de conversar com o Brasil de qualquer maneira, sob pena de, mais uma vez, abrir espaço para a China e para outros países aqui na região. É isso, agradeço demais pela oportunidade, fico à disposição para contribuir futuramente. Muito obrigado mesmo, foi um bom momento conversar com vocês. Muito obrigado. Professor Paulo Portela, o prazer foi nosso e também, certamente, do telespectador que pôde acompanhar a sua análise aqui no Agromanhã. Tenha uma boa terça-feira. Obrigada, professor. Obrigado. Tchau, tchau.